Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um videozinho sobre as questões que nós resolvemos em sala da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então vocês lembram que a gente resolveu em sala e eu fiquei de comentar estas questões, tá? Considerações sobre as questões. A maioria delas são questões simples, né? Os concursos têm pedido um pouquinho diferente já. Mas como é o nosso primeiro treino, né, eu coloquei umas questõezinhas mais simples para vocês resolverem e a gente entender a lei de introdução às normas do direito brasileiro e compreender os principais conceitos, tá? Então, vocês vão poder utilizar a lei na prova, mas você tem que compreender conceito. Não quero decoreba em prova, eu quero que você compreenda. Então, o que eu pedi para vocês? Que vocês respondessem as questões e embasassem as suas respostas com base na lei de introdução às normas. E é isso que eu vou cobrar na prova, tá, pessoal? Então, você tem que saber onde que está, o que significa cada conceito. Não basta estar com a lei na mão, você tem que entender o conceito. Tranquilo até aqui? Vamos ver qual era a nossa primeira questão, então, certo? Peguem o seu material, peguem os papeizinhos que foram distribuídos e vamos comentar. Coloquei para vocês. Responda as questões a seguir indicando o fundamento legal, ou seja, o artigo da lei em que se pode encontrar o embasamento da resposta. A primeira questão era de verdadeiro ou falso. 1. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí, povo, certo ou errado? Certo, né? A gente vai encontrar isso lá no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? Então, diz lá, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Nós já vimos esses conceitos em sala, né? O que é o ato jurídico perfeito? É aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, vamos imaginar que eu abri fiz um contrato na vigência do Código Civil de 1916. Mudou o Código Civil em 2002. E agora? Bom, o contrato, né, foi feito lá sob a vigência do Código Civil de 16, certo? Então, ele é um ato jurídico perfeito, já consumado segundo a lei Código Civil de 1916, tá? Perceba que na questão ele coloca assim: ato jurídico já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Ele suprimiu, né? Ato jurídico perfeito, mas o conceito está correto, tá? O parágrafo 2º do artigo 6º vai dizer: consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável ao arbítrio de outrens. O que eu posso falar como exemplo aqui deste direito adquirido? A atual reforma da Previdência, vocês sabem, né, foi aprovada recentemente, e a grande histeria da época dessa aprovação da lei era justamente quem já tinha adquirido o direito à aposentadoria pelas regras antigas, mas não tinha efetivamente feito o requerimento administrativo da sua aposentadoria. Esse é o exemplo de direito adquirido. Por quê? Porque o direito foi adquirido já na vigência da lei antiga, tá? Ele vai pegar a regra da lei antiga por já ter direito adquirido quando mudou a lei, certo? E por fim, coisa julgada é aquela decisão que não cabe recurso, da qual não caberá recurso. Tá? Então, já teve cliente me perguntando: doutora, você é uma advogada tão boa, né? Você pega o meu processo para fazer porque o outro advogado perdeu o processo. Ora, se o outro advogado, entre aspas, perdeu o processo, significa que nós temos coisa julgada, ou seja, não tem mais possibilidade de fazer recurso e muito menos entrar com o mesmo processo novamente, tá? Os prazos de recurso, eles devem ser cumpridos sob pena de ter, então, a coisa julgada. Essas são apenas algumas revisões que a gente já viu nas aulas presenciais, tá, gente? Para vocês compreenderem o que
a gente colocou aqui na primeira questão, certo? Então, o gabarito da primeira questão é certo, essa assertiva é correta. Tranquilo até aqui? Vamos adiante, então? Bom, gente, a segunda questão é um pouquinho mais complexa, eu peço atenção de vocês, tá? Com base na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, assinale a opção correta. Perceba aqui que a redação não é das melhores, justamente para confundi-los na hora de responder a questão, tá? Vamos ver a alternativa A. Sempre que uma lei for revogada por outra lei, a lei revogadora também for revogada, e a lei revogadora também for revogada, a lei inicialmente revogada volta a ter vigência em um instituto jurídico denominado de ultratividade da lei. O que está parecendo essa alternativa A, gente? Uma mafaguifa velha com 7 mafaguifinhos. Perceba que a redação é péssima, tá? E você fica pensando, sempre que uma lei revogada por outra lei, e a lei revogadora também for revogada, a lei inicialmente revogada volta a ter vigência. Você já ouviu falar disso daí, né? Isso aqui não é ultratividade da lei, tá? Não é ultratividade da lei. Ultratividade da lei é outra coisa, já vamos ver. Isso aqui seria um conceito de repristinação. Repristinação, tá? Então, a alternativa A é incorreta. Vamos para B, pessoal. Leia comigo aqui. Haverá repristinação quando uma norma revogada, mesmo tendo perdido a sua vigência, for aplicada para reger situações ocorridas à época de sua vigência. Verdadeiro ou falso? Aqui está o conceito de ultratividade da lei. Tá? Então, a letra A está falando de repristinação e a letra B está falando de ultratividade. Trocou-se aqui o conceito um pelo outro, os conceitos um pelo outro, tá? Então, está incorreta também. Vamos ler a C. Denomina-se vacatio legis o espaço de tempo compreendido entre a data da publicação da lei e a data de sua revogação. Não, olha só. Aqui é aquela pegadinha básica, né? Vacatio legis é o espaço de tempo compreendido entre a data de sua publicação da lei e a sua entrada em vigor. Então, está incorreta também a letra C, tá? D, vamos ler comigo. Uma norma jurídica pode ser expressa ou tacitamente revogada. Vamos por partes, gente. Verdadeiro ou falso até aqui? Verdadeiro. A gente viu que a revogação pode ser de forma expressa ou de forma tácita. Disse que há revogação expressa quando a lei nova declarar em seu texto o conteúdo da lei anterior que pretende revogar. Sim, a lei vai trazer revoga-se a lei X, dispõe expressamente, né? Enquanto a revogação tácita ocorre sempre que houver incompatibilidade entre a lei nova e a antiga, pelo fato de a lei nova regular a matéria tratada pela anterior. Até aqui, gente, tudo verdadeiro, tá? Então, a revogação tácita ocorre quando uma lei mais nova, lembre-se do critério temporal, regula de maneira diferente, ou seja, uma incompatibilidade na matéria, e regula de maneira a contradizer uma lei anterior. Tá? Então, se não houver revogação expressa, mas uma lei mais nova, de mesma ou igual hierarquia, tratar de forma diferente aquela matéria, nós estamos falando da revogação tácita. Tá? Então, o gabarito aqui é a letra D. E, por fim, a letra E, vamos comentar. Segundo a legislação vigente, a norma jurídica tem vigência por tempo indeterminado e vigora até que seja revogada por outra lei. Vamos por partes de novo. Verdadeiro ou falso até aqui, pessoal? Verdadeiro. Mas presta atenção no finalzinho. O ordenamento jurídico brasileiro não reconhece norma com vigência temporária. Aqui está falso, tá? Por quê? Porque o ordenamento jurídico brasileiro reconhece sim norma com vigência temporária, tá? Então é incorreta esta daqui também, certo?
Quem não pegar a explicação, né, e ficar com alguma dúvida, eu vou deixar um PowerPoint lá no sistema do AVA com esses comentários escritos que eu estou fazendo aqui com vocês também, tá? Vou deixar lá com um fundamento legal e os comentários que eu estou fazendo aqui com vocês, certo? Então percebam que não basta você estar com a lei na mão, você tem que saber onde que está isso na legislação e compreender os conceitos. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima questão, meu povo? Olha lá, essa questão ela é uma questão de complementação múltipla, ou seja, você vai ter que analisar várias assertivas e dizer quais delas estão corretas, tá? Essa é uma questão num nível um pouquinho mais difícil, porque você pode ficar com dúvida em uma questão ou outra, uma assertiva ou outra, e na hora de marcar, você fica com aquela insegurança básica, né? Vamos ver como é que foi nos colocar na questão. Diz assim: considere as assertivas abaixo sobre vigência e aplicação das leis. 1. Nos estados brasileiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Verdadeiro ou falso, meu povo? Verdadeiro. Artigo 1º, parágrafo 1º da lei de introdução, tá? Diz assim: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Tranquilo. Vamos ler a assertiva 2. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Verdadeiro ou falso, pessoal? Estão carecas de saber que é verdadeiro, correto. Artigo 2º, parágrafo 3º da lei de introdução. Diz assim: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Cuidado com pegadinha de prova. O ordenamento jurídico brasileiro proíbe a repristinação? Não. Ele proíbe a repristinação tácita. Permite-se, contudo, a repristinação expressa, salvo disposição em contrário. Se houver, então, disposição em contrário, nós estamos diante da revogação da repristinação, perdão. Tranquilo até aqui? Vamos para 3? Só haverá revogação da lei anterior pela posterior quando esta expressamente o declare. Olha ali, só haverá revogação da lei anterior pela posterior quando essa expressamente o declare. Tá errado, gente. Nós temos a revogação expressa, mas nós também temos a revogação tácita. Onde está isso? Lá no artigo 2º, parágrafo 1º da lei de introdução. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Inclusive, esse é o fundamento da questão anterior, né? Então, a terceira está incorreta. Vamos ler a última assertiva, assertiva 4. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Nós já comentamos nas aulas presenciais, né, que a finalidade da existência do Estado é justamente o bem comum, a proteção desse bem comum, tá? Assim, está lá no artigo 5º da lei de introdução, que é na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, certo? Então, qual que é o gabarito aqui, pessoal? Letra B, de bola. As alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. Se atente para o comando. É correto que se afirma apenas em 1, 2 e 4. Muita gente perde a questão na hora de marcar porque não presta atenção ao comando da questão, certo? Então, meu povo, já deixa marcado aí na sua legislação esses artigos que eu estou comentando, tá? Vamos adiante com nossa próxima questão. É uma questão de conceitinhos que vimos em sala.
tá? Diz assim: assinale a alternativa correta. A lei revogada não se